Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Ih, caiu. Capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Versos de 46 a 55. O texto que diz aqui no título, o Cântico de Maria, mas é muito conhecido como Magnificat. Lucas, capítulo 1, versos de 46 a 55, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Curve sua fronte, feche seus olhos, podeis assentar. Vamos nos elevar a Deus em oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus, por esse momento maravilhoso que temos de te louvar, de engrandecer o teu nome, de entrar na tua presença, Senhor, para te adorar e contemplar a beleza da tua santidade, Senhor. Isso só é possível porque há Natal, porque existe Natal. Porque o Senhor Jesus desceu da sua glória para nos salvar e abrir um caminho até a tua presença, Senhor. Um caminho para nós que somos pecadores, miseráveis, mas que nos rendemos a ti e fomos salvos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender o texto. Que o Senhor prepare, Senhor, o nosso coração para poder receber a tua palavra. Que ela encontre lugar em nosso coração para criar raízes e dar frutos. Que teu Santo Espírito venha transformar a nossa vida. Senhor, e como esse texto já falou para mim, para o meu coração, fala também a cada um aqui, Senhor. Eu te peço misericórdia, Senhor, sobre minha vida, porque tenho a responsabilidade de trazer a tua mensagem, de expor e explicar a tua palavra, Senhor. Tu conheces, Senhor, as minhas limitações. Por isso eu te rogo pela misericórdia e pela tua graça em minha vida. Que teu Espírito, Senhor, apesar de mim, venha agir aqui hoje. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto,
ele toca muito ao meu coração. Ele é muito lindo. Ele é maravilhoso. E é muito bom ver o ponto em que Maria chegou nessa adoração. Da onde ela estava até esse momento da adoração. Se você perceber, ela de repente, ela irrompe em um louvor, em uma adoração. Se você ver o contexto, você vai ver que essa história começa antes, alguns versículos antes, quando o anjo Gabriel vai visitar Maria, e anuncia, e diz a Maria, então, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Lá no verso 28. Mas o anjo lhe disse, no verso 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que concebereis e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com algum homem, com homem algum. Se você olhar, Maria, ao ouvir o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, ela, em um primeiro momento, ela ficou surpresa, até corou de vergonha. E até um pouco incrédula, como isso é possível? Porque eu não conheço, eu sou virgem. Eu não conheço nenhum homem. Aí o anjo repreende ela e disse, o que é impossível para os homens é possível para... Aí veja um segundo estágio. Ela saiu ali daquela surpresa ao ver o anjo, da incredulidade ao ouvir o anúncio do nascimento de Jesus. Ela vai para a submissão, mesmo sem entender, ela foi submissa. Ela disse, seja feita a vontade do meu Senhor. Passaram alguns dias. Eu acho que ela passou esse tempo pensando nessa mensagem. Ela se submeteu, faça a vontade de Deus na minha vida. Mas ela não tinha ainda entendido, não tinha ainda tido toda a compreensão. E ela então vai apressadamente para a casa de sua... Deixa eu ver. Vai visitar Isabel. E lá, ela tem um encontro com Isabel. Ali é o encontro do Velho Testamento com o Novo Testamento. Ali é o encontro da velha aliança com a nova aliança. Porque no ventre de Isabel estava o último profeta, João Batista. O último profeta da velha aliança. Estava sendo gerado no ventre de Maria o Filho de Deus. A promessa da nova aliança. E logo quando Maria chega na casa de Isabel e faz a saudação, a palavra de Deus diz que aquele profetinha, João Batista, saltou no ventre de Isabel, de alegria. Eu lembro, quando muitas vezes eu chegava do trabalho, Luciana grávida, a gente ia repousar, ia deitar para dormir. Eu conversava com ela, mas também ia conversar com Benjamin. Eu colocava a mão, onde eu colocava a mão conversando com ele, eu via que ele se achegava para onde estava a minha mão. E sabe, foi tocante na minha vida quando ele nasceu e teve que passar aqueles 12 dias na UTI,
Teve um dia lá que ele estava chorando, 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 incontrolavelmente. As enfermeiras não sabiam o que fazia, o que iria fazer. Mas aí eu ouvindo, eu não podia entrar. Era época de pandemia. Então eu apareci na porta e falei o nome dele. Eu escutei o choro dele, conheci o choro dele. E eu fui lá para a porta, só abri um pouquinho e fiz: Benjamin, meu filho. E ele parou de chorar. Ele reconheceu a minha, assim como João Batista reconheceu a voz de Maria. E aí Isabel, ela faz uma declaração e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o teu fruto, o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria, saltou de alegria dentro de mim. Então, nesse momento, quando ela ouviu essa mensagem de Isabel, quando ela ouviu o que estava acontecendo, parece que o Espírito Santo abriu os olhos de Maria, ela podia enxergar, ter um vislumbre do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Natal. O que o Evangelho faz na nossa vida? O que o Evangelho, o verdadeiro Natal, faz conosco? Foi exatamente o que Maria experimentou. É exatamente quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e compreendemos o verdadeiro significado do Natal, o que realmente significa o Natal. Nós agimos como Maria. Por isso eu quero convidar, irmãos, a vocês olharem para esse texto, a examinar comigo esse texto para aprendermos o que o Natal faz na nossa vida. O que o Natal faz na nossa vida. Esse texto, você pode dividir ele facilmente. Ele tem 3 partes. A primeira é engrandecendo a Deus. Depois você vai perceber que ela exalta a sabedoria de Deus. E em seguida ela fala sobre a fidelidade de Deus. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos o verdadeiro sentido do Natal, nós engrandecemos a Deus. Nós conhecemos a sabedoria de Deus e a fidelidade de Deus. Meus irmãos, eu queria que vocês olhassem para esse texto agora e pudessem observar esse primeiro momento, engrandecendo a Deus. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. A minha alma engrandece ao, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja que as palavras foram escolhidas detalhadamente. Elas vieram de uma profundidade para nos ensinar sobre a verdadeira adoração. Sobre onde a adoração nasce. Existe uma diferença entre cantar louvores e adorar. Você sabia disso? Muita gente vem para o culto e canta louvores ao Senhor. Pode estar cantando louvores, mas não está adorando. Porque o louvor não vem dos lábios, vem do... É isso. Olha só. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Alma e espírito. Veja, Maria não está fazendo um tratado teológico sobre se o homem é dividido em 3 ou em 2 partes. Na teologia,
Tá certo? Ela não está falando sobre tricotomia ou dicotomia. Vê, que nome difícil, né? Eu nem gosto de trazer para cá. Porque isso é coisa de teólogo, tá certo? Ela não está falando disso. Ela está interessada em dizer o seguinte: o meu íntimo, o mais profundo do meu ser, a minha alma, o meu espírito, ele engrandece ao Senhor. Ele se alegra em Deus, o meu Salvador. A adoração, ela nasce do coração, ela nasce do seu interior, ela nasce do seu íntimo. Quando conhecemos o verdadeiro Evangelho, quando conhecemos o Natal, o que significa o Natal, o nosso íntimo, ele explode de alegria, é um irromper. Eu quero que você veja a cena. Ela estava com Isabel, ela estava entrando na casa de Isabel. Ela ouviu a mensagem de Isabel. Ela estava conversando com Isabel. E naturalmente ela explode em adoração. Em adoração. A adoração não é o lugar, não é a hora. É o teu coração. É o teu íntimo. É o teu interior. É onde nasce a verdadeira adoração. É onde o Evangelho transforma. É onde o Evangelho nos toca. É onde, quando eu falo Evangelho, entenda, Natal. Natal e Evangelho, mesma coisa. Porque Natal nada mais é do que um anúncio das boas novas de salvação. Quando nós entendemos o sentido do Natal e ouvimos essas boas novas, e entendemos o nosso íntimo, o mais profundo do nosso ser, é tocado, é transformado e é levado a transbordar de adoração, de louvor, de engrandecer ao Senhor, de se alegrar ao Senhor, pelo Senhor. De ter aquela alegria que excede todo o nosso entendimento. Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo, Paulo quando disse isso estava preso, algemado, provavelmente tinha levado açoites. Mas ele escreveu aos filipenses, alegrai-vos sempre porque o meu íntimo adora ao Senhor. Porque o mais profundo do meu ser está comovido e entende que quando eu conheço o Evangelho, eu não posso dar outra resposta senão a adoração. Senão adorar a Deus. Mas, veja, mais uma vez vamos para as palavras. A minha alma engrandece ao... Como é que a gente pode engrandecer? Alguém que já é grande. Como é que a gente pode engrandecer um Deus que é infinito? Ela não está dizendo que vai tornar Deus maior. Não. O que ela está dizendo aqui, minha alma engrandece ao Senhor, ela está dizendo assim, eu quero que todos conheçam a grandeza do meu Deus. Eu quero que todos louvem a Deus comigo. A uma só voz, engrandeçam comigo o nome do meu Deus, porque Ele é grande, porque Ele faz maravilhas. Eu quero que vocês entendam a alegria do meu coração, porque o meu Deus é grande. Porque o meu Deus, Ele não é um Deus que está distante, mas Ele é um Deus que abriu os meus olhos e agora pude ter um lampejo, um vislumbre da salvação. Não só minha, mas de todo um povo. Eu pude então entender aquele anúncio do anjo, que disse que ele seria o Salvador. Eu realmente compreendi a mensagem do Natal. Por isso ela está dizendo, a minha alma engrandece. Eu quero que vocês conheçam a grandeza do meu Deus. Ela está anunciando.
anunciando. Engrandecer ao Senhor, se alegrar em Deus, é como ela manifesta esses sentimentos, esse turbilhão de sentimentos, de emoções que estavam em seu coração. Eu quero que vocês não somente engrandeçam o Senhor comigo, mas também se alegrem. Tenham a alegria que excede todo o entendimento. A paz em meio à tribulação. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Eu estava perdido e agora fui salvo. Eu estava no Egito e agora estou indo para a terra prometida. Eu estava na Babilônia, mas agora Deus está me levando para Jerusalém. Vocês conseguem ver a alegria do povo ao serem libertos por Deus? Porque Deus muitas vezes, como eu disse já outras vezes, Ele não só dá a doutrina, Ele não só faz na palavra de Deus a doutrina, Ele nos dá exemplos. Ele ilustra com a história, Ele ilustra o seu poder libertador. Alegre-se pelas coisas que Deus fez. Muitas vezes o salmista convida todos a se alegrar pelos grandes feitos que Deus fez no seu povo. E aqui está um grande feito, o maior feito de todos, é Natal. O Filho de Deus veio ao mundo, é Natal. Alegre-se o seu coração, alegre-se porque o Filho de Deus deixou a mansão celeste, Ele abdicou da sua glória para ser um bebê. É Natal. Alegre o seu coração, porque o Salvador veio ao mundo. Meus irmãos, e qual é a causa desse sentimento, desse louvor, dessa adoração, desse engrandecer, desse romper? Qual é a causa? Será porque ela será agora bem-aventurada? Será porque ela agora não vai ser mais esquecida entre as gerações? De forma alguma. Veja, mais uma vez, a minha alma engrandece e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. A razão, a causa do louvor, a razão dessa adoração é Deus. É porque Deus é Deus e pelo que Deus está fazendo. Na verdade, pelo que Deus fez, faz e fará. Porque Deus é Deus. Como ela teve um vislumbre de Deus, ela conseguiu entender. Ela conseguiu enxergar, assim como Jó. Eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que Deus é Deus. Eu posso falar com todas as letras, porque eu conheço o Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. A grandeza de Deus, Deus é Deus. Quando Moisés estava ali conversando com Deus, lá na sarça, e ele disse: mas Senhor, eu vou lá para o povo e eu digo: quem me mandou? Eu sou. O eu sou Todo-Poderoso te mandou. O eu sou te mandou. Porque Deus é Deus. Ele é poderoso. Ele é tremendo, é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Apenas com a sua palavra as coisas vieram a existir. Vocês conseguem imaginar a maravilha que é Deus? A majestade, o Deus excelso, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas esse Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, esse Deus majestoso, cheio de glória e majestade,
Esse Deus é o que se inclina para ouvir as nossas orações. É esse Deus majestoso que envia o seu Filho para que haja Natal, para que haja adoração, louvor, alegria em nossos corações. Porque Ele é poderoso. Porque Deus é Deus e pelo que Ele está fazendo para nos salvar. A razão desse louvor, dessa adoração, é porque Deus é Deus e pelo que Ele está fazendo para nos, ela entendeu isso. Como eu falei, ela teve uns vislumbre, ela conseguiu enxergar. O Espírito Santo abriu os seus olhos, ela viu a salvação. Porque Deus fez, faz e fará na nossa vida. Pelo que Ele fez no passado, isso aqui é um resumo de todo o Velho Testamento. O que Deus fez lá no passado. As promessas de Deus lá que foram feitas. Mesmo quando um homem teve a loucura de pecar, de transgredir, ele vivendo no paraíso, sendo perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele teve a loucura de querer ser igual a Deus. E em pecado ele se afastou, se escondeu. E veja Deus agindo. Porque foi Deus que foi ao seu encontro e perguntou a Adão: onde estás? Pelo que ele fez. E pelo que ele está fazendo. Deus não deixou de agir, Ele continua agindo de forma poderosa na vida do seu povo hoje. A razão de você estar aqui é porque Deus é poderoso e Ele foi quem te resgatou e te colocou aqui para adorar, para engrandecer o seu nome, para que você tenha uma alegria dentro do seu coração que ninguém, nenhum entendimento consegue expressar. É o poder de Deus que te resgatou. É por isso que ela canta, é por isso, é essa a razão. Porque Deus é Deus. O Espírito Santo a fez entender o propósito do Filho de Deus vir ao mundo. Ela conseguiu entender. Os seus olhos foram abertos, o seu coração foi preparado, então, para entender esse lampejo do Evangelho. Da mensagem do Natal. Meus irmãos, eu queria agora que vocês olhassem a sabedoria de Deus, porque é um método que Ele faz isso. Ele veio para salvar, me salvar, te salvar, salvar Maria, mas veja como Ele faz isso. Veja a sabedoria de Deus. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os de coração que alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens e despediu vazio os ricos, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Você consegue ver a sabedoria de Deus? Como Ele agiu para nos salvar? Veja, aqui está a essência do Natal. Aqui. Primeiro, eu queria que você percebesse que antes de mais nada, o Natal é a proclamação da sabedoria de Deus, do agir de Deus, de como Deus age. É a proclamação dessas boas novas do Evangelho. Quando você leva o Evangelho
para o seu amigo, quando você leva o Evangelho para o seu parente, para o seu vizinho, você está levando o verdadeiro Natal. E eu queria que você visse que esse anúncio é do que Deus fez, faz e fará. Veja Lucas 1, 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ou Gálatas 4:4. Deixa eu marcar aqui. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Natal. Quando você prega o Evangelho, você está pregando o Natal. Eu queria que vocês pudessem ver esse sentido, porque, meus irmãos, eu não entendo quando muitas vezes o diabo, o inimigo das nossas almas, consegue trabalhar e destruir o Natal. Sabe como? Porque ele começa a colocar em nossa mente, também em nosso coração, de que Natal é um momento que a gente deve fazer alguma coisa pelo próximo. Natal é isso? Veja, não é que você não deva, que você seja proibido de fazer algo pelo próximo. Mas o próximo você tem um ano todo para fazer algo por ele. Não é porque é Natal que você vai fazer. Porque Natal não é isso. Mas quando eu substituo a verdadeira mensagem, a verdadeira essência do Natal, por uma esperança em nada. A esperança apenas na esperança. Dizendo assim, isso é espírito natalino, o espírito da boa vontade, o espírito em que você vai ajudar ao próximo. Isso não é Natal. Eu vou lhe dizer, isso é sua obrigação durante o ano todo. É a sua obrigação ajudar o próximo o ano todo, e não só no Natal. Eu tenho uma palavra forte para isso, mas eu não vou usar aqui. Eu não quero escandalizar os irmãos. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Porque isso é o inimigo das nossas almas, tirando, desviando. E não é só, ele não só usou o Papai Noel. Veja, Papai Noel é fácil, a igreja identifica. Isso é falso, é mentira, sai daqui. Se você perguntar a Benjamin, ele já sabe que Papai Noel não. Eu ensinei ele assim, porque eu ensinei a ele o verdadeiro Natal. Mas quando ele sorrateiramente vem pelas igrejas, dizendo que o espírito natalino é o espírito da boa vontade, ele está querendo substituir a verdadeira mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho, que é proclamar o que Deus fez, faz e fará. É proclamar isso, que na plenitude dos tempos o Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. É um anúncio, é uma pregação, é uma proclamação da salvação em Cristo Jesus. Veja, não podemos entender o Natal se não formos lá, para aquela estribaria, olhar para aquela manjedoura e ver como Deus faz as coisas. Porque Deus age de forma sábia. Veja, seja sincero, se eu e você fôssemos fazer algo tão grandioso como a salvação da humanidade, você o faria por meio de um bebê? Não. Nós pensaríamos em algo grande, espetacular. E se fosse um bebê, ele não nasceria em uma estribaria, ele nasceria em um palácio.
Eu gosto de alguns fatos das histórias que mostram como nós realmente somos. Sabe como nós somos? Eu gosto de olhar Maurício de Nassau. Ele foi inaugurar a ponte, ele diz assim, venha ver a ponte. Mas não venha ver só a ponte não, porque eu vou fazer um boi voar. A gente gosta de espetáculo, né? É isso que nós queremos, marketing. Não é assim? Venha que eu vou fazer um boi voar. Olha só, e veio, encheu de gente. E ele cobrou ingresso, viu? Está lá registrado na história. O cabo era sabido. Mas quando Deus faz as coisas, Ele não faz assim. Deus não faz assim. Ele faz uma inversão. Inversão de tudo. Quando a gente pensa em espetacular, Ele vai para o humilde. Quando a gente pensa em grandiosidade e luxo, Ele vai para a simplicidade. Olha só, Ele usou um bebê, uma criança. Veja, Ele usou uma mulher pobre. Maria não era rica. Ela não era da alta sociedade. Sim, ela era da linhagem de Davi. Isso é verdade. Tinha sangue de Davi. Está lá, é promessa. Mas há muito a família de Davi estava esquecida, empobrecida. É tanto que ela não morava em Jerusalém ou em Belém, ela morava em Nazaré. Quando falam essas palavras no Novo Testamento, alguém diz assim, pode vir alguma coisa boa de... Para você ter ideia o que era Nazaré. E veja, aqui não há nada da rainha dos céus ou da mãe de Deus. Quando ela diz assim, que Deus contemplou a humildade da sua serva, não havia crédito, não era assim, como eu conheci uma pessoa e disse assim, qual é a sua qualidade? A melhor qualidade dele, a minha humildade. Aí faz bem assim, ó, veja, ele para assim, ele faz esse lado melhor, esse lado meu é melhor, assim, a minha humildade. Humildade o quê, rapaz? Aqui ela está dizendo o seguinte, contemplou a pobreza da sua serva, porque ela era pobre. Ela era pobre. E apesar da sua pobreza, e apesar de quem ela era, Deus decidiu usá-la para humilhar os sábios, para humilhar os poderosos e os ricos. Porque Deus inverte. Deus não escolheu um palácio, Ele escolheu a estribaria, Ele escolheu a manjedoura, Ele inverteu tudo o que a gente pensava que poderia ser, não é. Os sacerdotes, quando encontravam-se com Jesus, e perguntavam, você é o Messias? Como quem diz assim, não pode ser, você? Um carpinteiro? Não pode ser o Messias. Porque nós esperávamos grandiosidade, que você descesse do céu em um cavalo alado das nuvens. Ele vai descer em poder e glória, mas não agora. Agora ele desceu com humildade, porque Filipenses diz que ele se despiu da sua glória e se revestiu da nossa humanidade. Porque Deus inverte as coisas. Vê a sabedoria de Deus? Consegue ver a sabedoria de Deus? Ele usando um bebê, uma mulher pobre, uma manjedoura. Veja como ele demoliu, ele destruiu tudo o que a gente achava de mais valioso. Olha só. Destruiu do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Veja só,
destruiu todos os valorosos, os poderosos, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do trono os poderosos e despediu vazio os ricos. Veja só, a mão de Deus, o poder de Deus, ele destruiu os tronos poderosos. Ele decidiu agir não por meio do poder dos homens, da sabedoria dos homens, da influência dos homens. Ele agiu por meio de um bebê. Ele enviou o seu filho como um bebê indefeso para nos salvar. Veja, olhe para nós, seja sincero. Não é isso que nós valorizamos? A inteligência, os filósofos, os grandes filósofos, a influência política, a articulação política, a família, né? Quem é do interior sabe o que eu estou falando. De que família você faz parte? Ela é influente? Ela é poderosa? Deus não usou nada disso. Deus não usou riquezas e bens materiais, nada disso. Mas Ele destruiu tudo isso. Ele dispensou vazio os ricos. Mas veja, eu quero que você veja aí, como a história desenha isso. Veja Golias, homem poderoso, forte, intimidador, um gigante. Mas como Deus agiu? Ele usou um menino, um jovem, sem armadura, sem espada, apenas com a funda e 5 pedrinhas. Ele não usou nem as 5, ele só usou e derrubou o gigante. Olhe para Nabucodonosor. Olhe para Nabucodonosor, um rei que fez uma estátua dele mesmo de ouro gigante, 27 metros de altura. Eu nem sei quantos andares tem um prédio desse. A base era de uns 6 metros, em ouro. E disse: adorem a mim, eu sou um Deus, vocês devem me adorar. Vejam um pouquinho mais no texto, vá um pouquinho mais à frente do livro de Daniel, e você vai ver esse homem comendo capim. Você vai ver esse homem como um boi comendo capim, enlouquecido. Veja, porque Deus destrói todas essas coisas que nós damos valor. Veja um homem rico, o jovem rico, chegou a Jesus. Veja, ele chegou a Jesus não foi só pela sua riqueza material, mas cheio daquela justiça própria. Senhor, que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus olhou para ele: por que me chamas de Senhor? Né? De mestre? Então, tá certo, você vai escutar mesmo o que eu vou dizer? Faz tudo o que está na lei. Ele: desde a minha mocidade, eu cumpro a lei. Olha, cheio de justiça. E que Jesus fez? Mostrou a ele que ele não cumpria nem a primeira lei. Não terás outro Deus diante de mim. Porque Jesus disse assim: faz o seguinte, você cumpriu mesmo? Vende todos os teus bens e me... E esse jovem saiu triste. Porque na verdade o Deus dele eram os seus bens. Porque ele amava muito mais os seus bens do que a Deus. A justiça própria, ele despediu vazio aquele jovem. Aquele jovem saiu dali vazio.
sem a bênção da salvação, sem a bênção de Deus na sua vida. É isso que Deus faz. Ele destrói todas as coisas que nós damos mais valor, o poder, a vaidade, o orgulho de querer ser mais inteligente do que as outras pessoas, o orgulho de ter mais justiça própria do que todos. Vejam aquele fariseu que entrou no templo e disse bem assim: graças te dou, ó Deus. Não é assim? Porque não sou como aquele ali, aquele publicano miserável, pecador, né? Não é assim? Justiça própria. Deus destrói isso. Despediu vazios, os ricos, os que se acham ricos, de si mesmo. Gente, se preocupe não, só tem mais umas 3 páginas dessa. Amém? Maria enxergou isso, ela teve um vislumbre de que Deus fez, faz e fará. Vocês conseguem enxergar? Porventura não conseguem ver que tudo de que o homem se orgulha, sua inteligência, seu poder, sua posição social, sua influência, sua justiça própria, cada um desses valores é totalmente demolido, destruído pelo poder do Filho de Deus, é destruído pelo Natal. Quando Deus envia aquele bebê para o mundo, Ele está destruindo tudo isso. Ele está mandando uma mensagem para mim e para você. Não é por poder, não é por inteligência, não é por influência. É pela fé. Olhe para esse bebê. Olhem para Ele. Ele é o Salvador do mundo. Natal é isso, é ir lá na manjedoura, olhar esse bebê e engrandecer, e louvar e se alegrar, porque Ele é o meu e é o seu Salvador. Não é a nossa inteligência, não é o nosso poder, muito menos a nossa justiça própria, é aquele bebê. Mas quem são os abençoados então? Os que têm fome e sede de justiça, os pobres e humildes de espírito, os que choram. A bem-aventurança. É isso que Jesus veio nos ensinar. Você quer ser abençoado, bem-aventurado? Você quer sair com as ricas bênçãos de Deus na sua vida? Então chore pelo seu pecado. Entenda, eu espero e peço ao Espírito Santo de Deus que as escamas caiam dos seus olhos e você possa enxergar quem você é. Não são os filósofos que vão nos ensinar. Se você perguntar aos filósofos sobre a vida, sobre o medo da vida, sobre o medo da morte, sobre o medo do juízo e do inferno, eles não têm nada a dizer a vocês. Não é a inteligência, não é a capacidade, mas é enxergar que você é pecador, é um miserável. Bem-aventurados os que choram, porque entendem que são pobres e humildes de espírito, ou seja, eu não tenho justiça, não há justo sequer. Não há quem agrade a Deus. Entendem isso? Vocês sabem quem realmente você é? Quando você olha no espelho, você consegue enxergar como é o seu coração diante de Deus? Ou você está mentindo para si mesmo, procurando justiça própria? Natal é você deixar as escamas, as mentiras caírem dos seus olhos, as máscaras, e você enxergar quem você é, e entender que você precisa daquele bebê,
que aquele bebê veio fazer algo que você não pode fazer. Ele veio derramar o seu sangue por você. Ele veio te salvar. Peça aos grandes filósofos deste mundo, e eles não vão te explicar nada sobre a vida, sobre a morte. Mas olhem para Jesus. Vá até aquela manjedoura e olhe. A sabedoria de Deus, Ele derruba e destrói os orgulhosos, os ricos, Ele despede vazio. Ele destrona os poderosos, destrói aqueles que se orgulham pela sua sabedoria, Ele os humilha, mas Ele exalta. Quem? Os humildes de espírito, os que choram. Encheu de bem os famintos. Ele elevou os humildes, está aqui. Destruiu do seu trono os pobres e exaltou, elevou os humildes de espírito. Enche de bens os famintos. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Esses serão exaltados, elevados. Você é uma pessoa pobre? Não escreveu nenhum tratado de filosofia? O mundo não te conhece? Você não é uma celebridade? Não se preocupe. Tudo bem. Mas se você é cristão, o seu nome está escrito no livro da vida. Entendeu? Ele eleva os humildes. Ele enche de bens os pobres. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Antes da fundação do mundo. Entendeu como Ele te amou? Entendeu? Meus irmãos, você está cheio do conhecimento de Deus? Você está cheio da justiça de Cristo? Acaso você tem a paz no coração? Já perdeu o medo da vida, da morte, do juízo e do inferno? Você tem paz e alegria que excede todo o entendimento? Você tem? Vá a Cristo. Vá àquela manjedoura. Contemple esse bebê. Cante uma canção para Ele com o seu coração. Uma canção de louvor, de adoração. Entregando e se rendendo ao Senhor. Mas, meus irmãos, antes de terminar, te prometo que essa é a última página. Eu quero falar da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Como prometer aos nossos pais. Deus é fiel. Vocês conseguem enxergar a fidelidade de Deus? Veja, tem uma expressão aqui que parece que Deus esqueceu da gente. Diz assim, ó. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se. Oxê, Deus esqueceu? Eita, é mesmo, ó, tem aquele povo que está ali, vamos salvar ele 2000 anos depois. Não é isso que o texto está falando. Não é esse o intuito que Maria tem no seu coração. Não é que Deus se esqueceu de nós. Porque Deus é fiel. Eu quero que você entenda que Jesus vindo ao mundo, aquele bebê vindo ao mundo, ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus no Velho Testamento. Deus prometeu.
desde lá, no Éden. Ele prometeu que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Ele prometeu isso, está cumprindo. A semente da mulher veio. Eu quero que vocês entendam que a fidelidade de Deus não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E muitas vezes nós somos tentados a pensar isso. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu? Eu quero que vocês observem. Ela fala de Abraão, quando Abraão recebeu a promessa, quando Deus chamou ele, Abraão, vem aqui para fora da tenda, sai. Olha aqui para o céu e veja as estrelas. Se você conseguir contar, esse é o número. Esse é o número dos teus filhos, dos teus descendentes. E bendita será as famílias de toda a terra, pela tua semente, pelos teus filhos. Está aqui. 2000 anos depois, é assim, 2000 anos depois, Jesus veio. E para agravar, o último profeta, antes desse momento, antes de João Batista proclamar, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi Malaquias. A distância entre Malaquias e João Batista são 400 anos de absoluto silêncio. O que eu quero observar, meus irmãos, é que muitas vezes você está atribulado, mas não consegue ouvir a voz do Senhor, Ele está em silêncio. Mas, meus irmãos, creia, Deus é fiel. E apesar de Ele não estar falando, Ele está trabalhando. Ele está agindo, porque na plenitude dos tempos. Essa expressão quer dizer que Deus trabalhou em todos os momentos, desde a queda de Adão até a vinda de Cristo. Ele estava preparando este momento, na plenitude dos tempos. Pronto, preparei, está tudo pronto. Jesus, tu podes ir. Porque este é o momento de Deus, não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Porque para Deus, um ano é o quê? Desculpe, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como? Eu quero que vocês entendam que Deus, Ele não está no fluxo do nosso tempo, Ele está acima do nosso tempo. Ele está no eterno. Ele não está na contagem. Você consegue contar o tempo. Você consegue medir. Mas Ele está acima disso, Ele está fora desse fluxo. Porque Deus é Deus. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, meus irmãos, tome cuidado. Porque pessoas virão para lançar setas no seu coração. Por isso eu peço que você abra aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versos 3 e 4. Tomem cuidado com esse pessoal. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há pessoas que vão perguntar para você, cadê a promessa do teu Deus? Cadê o teu Deus? Por que você está nessa miséria? Por que isso está acontecendo na sua vida? Por quê? Mas Deus é fiel. Diga ao seu irmão, ao seu lado, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai agir no tempo dele. Deus está trabalhando. Porque na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho para nos
salvar. Nós cantamos aqui no louvor uma música que tocou o meu coração há muitos anos atrás. Quando eu era seminarista, tempos difíceis. Eu trabalhei aqui na congregação de Caetés 3. Pegava um ônibus e descia lá ali perto da Lojas Americanas, lá, eu esqueci o nome, acho que é 7 de setembro ali. Ia andando dali para o seminário, na Madalena, porque eu só tinha o dinheiro da passagem até ali, eu não tinha a outra passagem. E teve um dia que eu fiz um trabalhinho e sobrou R$1. Sobrou R$1 no meu bolso. Estava feliz. Aí eu peguei a passagem, aí vem a dúvida no coração. Eu como ou pego o ônibus para o seminário? Eu lancho? Então eu vim andando assim, não, eu vou guardar para lanchar. Mas o que é que eu vou comprar com R$1? O que eu ia comprar com R$1? E aí eu fui andando, e essas setas do inimigo, ela vem para a nossa mente. Por que isso está acontecendo com você? Você é servo. Deus esqueceu de você? Essas perguntas vieram ao meu coração, não sei se já chegou ao teu coração. Se essa seta já chegou ao teu coração, Deus esqueceu de mim? E eu vim andando, e de repente, essa música, ela veio à minha mente, ao meu coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Meus irmãos, eu não sabia o que ia comprar com R$1. Estava com fome. Estava com fome. E tinha uma barraquinha, vendendo bolinho, aqueles bolinhos de bacia. Ele disse, cara, eu estou querendo ir embora. Se tu tiver R$1, eu tenho 10 desse aqui para tu levar. Tome R$1. Tinha bolinho para mim e para os meus colegas lá no seminário. Porque Deus é fiel. Porque Deus está trabalhando. Em silêncio, mas Ele trabalha. Isso é Natal. Natal é isso. É essa mensagem maravilhosa do Evangelho. De que Deus faz, do que Ele fez, faz e fará na minha vida, na tua vida. É isso que é Natal. Natal é isso, meus irmãos. Não é um gordinho barbudo, com um chapéu vermelho, que a gente escreve cartinha, nada disso, isso é mentira. Não é um espírito da boa vontade, não. A boa vontade tem que existir no seu coração, sim, mas é no ano todo. Como gratidão a Deus pelo que Ele fez por você, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, mas não só no Natal. O Natal não é isso. O Natal é que Deus está trabalhando na nossa vida para nos salvar. Auxiliou a Israel, o seu servo. Auxiliou. Essa palavra quer dizer que Israel estava na beira do abismo e Jesus, o Senhor Deus, meteu a mão e puxou ele. Isso é Natal. Auxiliou a Israel, o seu servo. Ele se lembrou, ele disse, olha, está na hora. Eu trabalhei todos esses momentos, todos esses anos, e chegou a hora de enviar o meu filho
para tirar o povo do abismo, para socorrer, para salvar, para tirar da miséria, do pecado. Olhe para você, para a sua miséria, na miséria que você está vivendo. E Deus veio para lhe salvar, para tirar você dessa miséria. Porque Ele está trabalhando, Ele não esqueceu de você não. Porque antes da fundação do mundo, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Meus irmãos, por isso há momentos de encorajamentos. Se você olhar no Velho Testamento, Deus não ficou em silêncio o tempo todo. Ele sempre deu lampejos de encorajamento. Veja quantas vezes Jesus, na sua glória, Ele apareceu no Velho Testamento, como um anjo do Senhor, para anunciar livramento, para livrar o seu povo do inimigo, para salvar o seu povo. E agora, na plenitude dos tempos, Ele não veio mais como uma teofania. Não, Ele veio em carne. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos salvar. Há encorajamentos. Esse momento da minha vida foi um momento de encorajamento. Era um momento difícil. Mas Deus foi lá e deu esse encorajamento. E quantas vezes Deus faz esses momentos na sua vida? Muitas vezes Ele deixa que a gente prove um pouquinho do sofrimento, porque o sofrimento é pedagógico. Porque eu só pude aprender de Deus trabalhando na minha vida, de Deus cuidando da minha vida. E eu posso dizer, Deus cuida de mim, com toda a autoridade. Ensinar isso para vocês, é porque eu vivi o cuidado de Deus. Confie na fidelidade de Deus. E para encerrar, meus irmãos, Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aquele bebê, lá na manjedoura. Eu convido você, que é cristão, a anunciar o Rei em tempo e fora. Isso é Natal. Proclamar, anunciar o Rei da Glória. Ele nasceu para te salvar. E se você ainda não é cristão, caia aos pés dele. Se renda. Creia nele. Entregue-se a ele. E ele encherá o teu coração até você transbordar das bênçãos de salvação na sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.